Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, nós estamos mais uma vez retornando ao nosso podcast da Escola Bíblica Dominical para mais uma vez juntos aprendermos acerca da palavra do Senhor nosso Deus, baseado nesta lição. Nós estamos já encerrando a Santíssima Trindade e hoje nós estaremos, portanto, encerrando esta lição, a lição número 13, concluindo, portanto, o nosso primeiro trimestre de 2026. Para nos ajudar nesta missão, comentário desta última lição da revista, nós temos aqui a presença do nosso professor Pedro, a qual eu já quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, professor Pedro. Paz do Senhor, presbítero Elias, é uma honra ter recebido esse convite da sua parte e de prontidão nós queremos dizer que estamos sempre à sua disposição, tá? Então, eu quero também externar aqui a minha alegria de estar participando deste último podcast, né? E mandar um abraço aqui para o pastor Emanuel, lá no Cucuí, no município de Curuá, a sua esposa, irmã Elza, e seus filhos, Vitor e a Belinha, tá? Deus abençoe grandemente vocês. Muito bem. Então, professor Pedro, nós vamos dar aqui uma olhada, professor, como de costume, fazer uma pequena revisão, né, na nossa revista, porque uma vez que a gente está encerrando, é importante que a gente relembre o que já foi estudado na nossa revista, que traz como tema a Santíssima Trindade, nosso comentarista, pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, e que trouxe, como de costume, 13 lições, né? Sim. E eu gostaria que o senhor fizesse aqui para nós um pequeno resumo do que nós estudamos durante esse trimestre nessa revista. Então, presbítero, foi um trimestre muito relevante para a igreja, né? Um tema aonde muitos consideram um pouco complexo, né? Sim, sim. Mas quem saiu ganhando em tudo nesse trimestre foi a igreja, porque esse trimestre ele foi um convite para a adoração e também um aprendizado mais profundo sobre a natureza de Deus, né? Que se revela para nós como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Certo. Então, ao longo desse trimestre, nós estudamos nas nossas lições, que você já colocou aí, né? A Trindade, e compreendemos que essa é uma das melhores formas de nós conhecermos mais claramente o nosso papel no reino de Deus como igreja de Cristo, né? Certo. Então veja só, professor, como o senhor já falou aqui, até o irmão, o comentarista, ele iniciou esse trimestre com a lição número 1 que diz assim, o mistério da Santíssima Trindade. Então, como você já colocou, todos nós sabemos e entendemos que é um dos assuntos mais complexos, uma das doutrinas mais complexas da Bíblia, né? Sim. Mas nem por isso a gente pode deixar de estudar este assunto. Por quê? Porque nós temos a revelação deste assunto na Perfeito. Bíblia dentro daquela perspectiva que a igreja necessita compreender. Então, aquilo que o Senhor quis nos revelar, Perfeito. Ele passou para nós. Então, Correto. aquilo que está na Bíblia, é isso que precisamos aprender. Então, não precisa ir fundo demais, porque o irmão já colocou aqui, o próprio comentarista, que a Trindade não se explica. Não há como compreender a Trindade, porque, afinal de contas, a Trindade é divina. Então, se é divino, a mente humana não vai compreender na sua totalidade, né? Porque, afinal de contas, a gente não consegue compreender Deus na sua totalidade, porque senão ele deixa de ser Deus. Então, mas assim, aquilo que a Bíblia esclarece para nós, é importante que a gente estude para que a gente possa ter consciência do Deus que servimos. O Deus que é trino, que é triuno, né? E que é representado por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas representando a divindade eterna, né? Que é o nosso subtítulo, né? O Deus único revelado entre as pessoas eternas, né? Então, é interessante essa lição por isso, porque a gente vai compreender aquilo que a Bíblia revela sobre a Trindade. Aquilo que ela não revela, a gente também não aprende, não vai mexer, né? Porque Não onde a tem Bíblia se como, cala, né? tem precisa se calar, né? Eu fico com Deuteronômio 29, Sim. né? Que Deus nos revelou. Então, presbítero Elias, nessa trilha aí de aprendizado, né? Nós refletimos aí no trimestre sobre o Pai, né? Que nos amou desde a eternidade. Certo.
sobre o Filho que veio ao mundo para nos salvar e o Espírito Santo, né, que habita poderosamente em nós. Então, cada lição mostrou como as três pessoas divinas atuam perfeitamente em unidade, em harmonia e em comunhão um com o outro. Nenhum dos três faz nada sozinho, Sim. né? Então, que o aluno da nossa EBD, tá, ele possa sentir-se contemplado durante esse trimestre por ter participado, por ter estudado um assunto, né, que nós devemos nos lançar sobre ele, nos debruçar sobre ele, né, neste oceano aí de revelação de Deus, como você bem colocou aí, por meio da sua palavra, né? Certo. Então, cada lição ensina para nós, com certeza, que nós estamos trilhando o caminho certo, que é o caminho da graça e do conhecimento. Muito bem. Então, nossa lição, estudamos na primeira lição a introdução do nosso trimestre, né? Como eu já disse, o mistério da Trindade. Estudamos aqui 4 lições que falou da pessoa do Pai, a sua pessoalidade como pessoa. E tivemos mais 3 lições que falou sobre o Filho, a pessoa do Filho, né? A sua personalidade, a sua natureza, seus atributos. Tivemos mais 3 lições que falou sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, nós damos nessas lições cada pessoa da divindade separada, para que pudesse compreender de maneira individual, apesar de, como o senhor já disse, apesar de que elas trabalham em conjunto, né, e nunca isolado. Então nós tivemos depois mais 3 lições aqui, falou sobre este relacionamento, a pericorese, né, a relação entre as pessoas da divindade. Estudamos aqui mais 3 lições aqui. E hoje nós estamos já na última lição, que vai tratar da relação da Trindade com a igreja. A igreja, né, que nós vamos já estudar aqui, que foi eleita, foi predestinada, né? Sim. A gente vai estudar já isso. Então, a relação desse povo com a Trindade. Como é que fica essa relação? Como é que acontece essa relação, né, entre a igreja e a Trindade? Como é que a gente vê, como é que a gente pode compreender, né, essa relação de Deus com a sua igreja, né, escolhida por ele? Então, nós vamos já para a nossa lição de número 13, estudar sobre esse assunto. A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Texto áureo. Portanto, ide ensinar todas as coisas, todas as nações, né, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Verdade prática diz assim: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Nós temos aqui 2 textos, que é a base para o comentário, que o comentarista colocou aqui, 2 Coríntios 13 e 1 Pedro capítulo 1. Então, professor, como nós já havíamos conversado antes, a verdade prática eu achei interessante, porque ela vai repetir, vai usar aquela técnica da repetição, né? Sim. Você vai ver que nós já estudamos esse assunto aqui em outras revistas, em outras lições, quer dizer. E o pastor Douglas Batista aqui, ele usa como uma forma didática a repetição deste assunto. A função das 3 pessoas. Você vê que em várias lições nós estudamos isso. O papel do Pai, o papel do Filho e o papel do Espírito Santo. E aqui, na verdade prática, ele fala sobre isso, né? Exatamente, presbítero Elias. Eu quero voltar ainda lá na primeira lição e também Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio criou Deus. Lá no hebraico diz Bereshit bara Elohim. Isso. Né? Esse Elohim lá, no original, significa deuses, já mostrando que não era somente um, era um trio. Deus triuno, Certo. 3 em 1. E aí, no decorrer da exposição bíblica, nós vamos ver que Deus diz desçamos, Deus diz façamos. Sim. Deus nunca age somente em uma pessoa. Ele age sempre em 3 pessoas, mostrando para nós que a Trindade ela está em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Sim. E essa relação que você se referiu aí, do Espírito Santo, do Deus triuno, com a igreja, a verdade prática aqui, ela enfatiza de uma forma muito clara para nós, quando diz que o Pai elege,
Certo. O Filho redime e o Espírito santifica, né? Então aqui, nessa verdade prática, nós estamos diante de um plano perfeito, de um plano harmonioso, né, do qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles atuam em plena unidade. E é nessa atuação dessa plena unidade, nessa harmonia, que a igreja surge. Porque a igreja vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, que ela existia desde a eternidade. Então Deus não usa um plano B para dizer, olha, a saída agora é a igreja. Não. A igreja, de acordo com a Bíblia Sagrada, ela existia desde a eternidade. Então o que acontece aqui? O Pai elege. É o Pai que faz todo o plano, né? Então nós somos levados a conhecer aqui que tudo começa no coração amoroso de Deus. Depois o Filho redime, né? E aqui nós contemplamos o que nós podemos chamar de o centro da nossa fé, né? Que é o sacrifício vicário de Cristo, onde ele nos substitui ali, né? E Certo. aí a redenção, ela não foi um plano superficial, né? Ela foi algo assim que veio para nos colocar de uma vez por todas diante da presença de Deus. E depois, ainda na verdade prática, né, diz que o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Então nós vemos aqui que podemos reconhecer que a obra de Deus, ela não termina na salvação. Olha, isso aqui é bem profundo, tá? A obra de Deus, ela não termina na salvação, porque o Espírito, ele atua continuamente na nossa vida. Nós fomos eleitos, fomos salvos, mas o Espírito Santo, ele continua atuando na vida do crente. Então, a igreja, ela é contemplada nessa contemplação aí, nessa vinda do Espírito Santo. Quando Cristo diz, eu vou, mas mando o Paracletos, o advogado, aquele que vai estar com vocês. Amém. Amém. Então, vamos aqui para o primeiro ponto, a Trindade e o plano redentor. Como você já começou a falar aí, que né, o primeiro subtópico, eleitos segundo a presciência do Pai. O segundo subtópico, redimidos pelo sangue de Cristo. E o terceiro subtópico, santificados pelo Espírito Santo. Então, como o senhor já falou aqui, a participação da Trindade está sempre, né, ativa, das três pessoas. Então, o Pai elege, o segundo item, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, né, aqui no terceiro. Então, veja só, a eleição e predestinação, que o irmão coloca aqui, o comentarista. Então, diz aqui, Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Esse plano procede ou precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, veja só, como você já falou, Deus ele elegeu um povo para si, ainda a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Essa eleição foi feita lá em Efésios e também em 1 Pedro, né? Sim. Antes da fundação do mundo, lá em 1 Pedro 1:20 fala sobre isso. Então, Deus de antemão, o irmão coloca aqui que a palavra presciência quer dizer isso, né? Conhecer de forma antecipada, saber dos fatos antes que ele aconteça. Isso é presciência, que é uma característica apenas de Deus e não nossa. O ser humano não tem essa capacidade, né, de conhecer de antemão as coisas, mas Deus que tem essa característica, que tem esse atributo, ele conheceu de antemão as pessoas que queriam perseverar até o fim, as pessoas queriam aceitar e queriam perseverar até o fim, essas pessoas foram eleitas. Então Deus elegeu este povo pela sua presciência, pré-selecionou, por isso a palavra predestinação, ele pré-selecionou esse povo, é uma forma de uma seleção prévia. E aí Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse que depois que ele predestina, ele chama, e eles, depois do chamado, as pessoas respondendo positivamente, porque nós entendemos que as pessoas podem resistir a esse chamado, né? Sim. Mas se eles responderem positivamente, o Senhor, a Bíblia diz lá em Romanos que ele justifica e depois glorifica, que é o último passo da salvação. Então, o primeiro tópico ele vai tratar desse trabalho da Trindade, né, na nossa salvação, né?
Essa resistência está lá em Atos 7:51, né? E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que ele vai dizer, eleito segundo a presciência de Deus Pai. E Romanos 8:29, que você citou aí. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, né? O que é isso aqui? É antes mesmo da criação, né? Certo. Deus já conhecia aqueles que responderiam à sua graça. Sim. Só reforçando o que você já colocou, tá? Não Certo. estou remediando, reforçando o que você já colocou aí. Então, Deus, ele conhece aqueles que vão responder, aqueles que estão destinados Certo. à sua chamada, né? Então, essa eleição, é bom a gente colocar, enfatizar, né, que ela não anula de modo nenhum o livre-arbítrio, né? Pelo contrário, ela vai revelar para nós a soberania divina que está em harmonia com a nossa responsabilidade. Sim. Então, a minha responsabilidade, a responsabilidade do crente, ela tem que estar em harmonia com a soberania de Deus, tá? Deus conhece profundamente cada pessoa e ele sabe a resposta de cada um. Se vai ser favorável, se vai aceitar ou se não vai aceitar. Então, onde é que começa a eleição, presbítero Elias? A eleição ela começa no céu. Certo. É no céu que ela começa, mas ela se confirma na minha resposta, na resposta do crente. Ela vai se confirmar. Sim, Ela com começou certeza. lá na eternidade, mas ela vai se confirmar na resposta de cada um. Então, antes de eu, professor Pedro, Adailson, irmão Adailson, presbítero Elias, antes da igreja conhecer a Deus, ele já conhecia plenamente cada um de Sim, nós. sim. É isso. Cada um de nós ele conhecia, tá? Então a eleição da igreja não é um evento histórico, é algo eterno, que nasceu lá na eternidade, tá? Ela nasceu no coração de Deus, Certo. não é isso? Muito bem, então o primeiro ponto trata disso, essa eleição, o papel do filho, né, que entra para fazer o processo redentor, vem executar o projeto, né, o que está tratando aqui o segundo subtópico, e o terceiro, que é o papel do Espírito Santo, o santificador. Nós já estudamos em outra lição, em 2 lições anteriores aí, que o Espírito Santo ele é aquele que regenera, né, que aplica o projeto salvífico, transformando o velho homem em uma nova criatura, o novo nascimento, que nós já estudamos. Ele capacita o crente para fazer a obra de Deus, e aqui também diz que ele santifica, ele nos ajuda no processo da santificação. A santificação é um dos processos da salvação, né? Você primeiro é regenerado, depois você é justificado, depois você é santificado e glorificado. Claro que tem mais um ainda, que é o processo da adoção, né? Então, esse processo da santificação, nós entendemos que ele é feito em 2 momentos, né? Sim. No momento de que o ser humano aceita Cristo e ele continua o processo, né, de santificação. E esse processo de santificação é realizado pelo Espírito Santo na nossa vida, porque se não é o Espírito Santo em nós, a gente com certeza não teria essa capacidade de nos conduzir, né, a nossa caminhada em santificação no Senhor, né? E isso tudo, presbítero Elias, acontece dentro de um plano de salvação. E esse plano de salvação é a atuação plena da Trindade. Como Sim, você colocou no início, já vem sendo repetido paulatinamente. Por que isso? Porque a questão da repetição é algo pedagógico, né, que Certo. serve para nós aprendermos, né? Então, que plano é esse? O plano é o Pai elege, o Filho redime pelo sangue e o Espírito Santo ele santifica. Então, a salvação ela é uma obra completa de Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo aí e aplicando a salvação. E a santificação também, né, que é a prova visível de uma eleição invisível. A santificação, porque o crente verdadeiro, o crente que procura adorar em espírito e em verdade, ele procura também crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Certo. Ele procura a sua santificação.
O autor aos Hebreus vai dizer que sem santificação não tem como Ninguém verá o Senhor, verá o né? Senhor. Então, crente, fica alerta, fica atento, tá? Procura crescer na graça e no conhecimento. Aqueles crentes aí que não gostam de EBD, procura estudar, procura ir para EBD para te crescer na graça e no conhecimento, para alcançar a santificação e o estágio final, que é a glorificação. Sim, com certeza. Então, nós vamos aqui para o segundo ponto, mas aí, aproveitando aqui esse, esse assunto, veja só, da santificação, para poder entrar no segundo ponto, que vai tratar da comunhão, né, da Trindade, a igreja e a comunhão com a Trindade. Para que haja essa comunhão, tem que haver essa santificação, né? Como nós já dissemos, né? Santificação posicional é o momento que você aceita Cristo. Quando você aceita Cristo, todos os seus pecados são perdoados. A partir daquele momento você é santo diante de Deus. Isso quer dizer separado. A palavra santo quer dizer separado, exclusivo para Deus. Então, a partir desse momento você vai conduzir essa santificação. Então é que entra o processo que a gente chama da santificação progressiva, que é um processo que continua sendo realizado pelo Espírito Santo. O início é o Espírito Santo que faz essa aplicação e a continuação também é feita pelo Espírito Santo. Então, essa santificação é que vai gerar aqui agora essa comunhão, né, da igreja com Deus, com a Trindade, que a gente vai ver aqui no segundo ponto. A igreja e a comunhão com a Trindade. Aí nós vamos ver aqui a comunhão com o Pai, com o Filho e a comunhão com o Espírito Santo, já no segundo ponto aqui, né? No segundo tópico da nossa lição. Isso, aqui nós vimos o que nós podemos chamar de a atuação da Trindade na comunhão da igreja, né? Certo. Primeira comunhão com o Pai. Né? A comunhão da igreja com o Pai, ela tem origem no amor divino. Então, essa comunhão, ela existe porque ela se origina. Então, quem conhece o Pai, ama o Pai. Certo. Quem não conhece o Pai, não ama o Pai. Então, Deus convida todo ser humano a uma comunhão com Ele, né? A um relacionamento com Ele. Mas Ele toma a iniciativa em restaurar o relacionamento rompido pelo pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Paulo também, em Romanos 5, versículo 1 e 10, ele vai tratar desse assunto. Então, para ter relacionamento com Deus, para ter comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, é necessário o que o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos. Olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, se tu não ser uma nova criatura, tu não vai se salvar. Tem muitos crentes, presbítero Elias, você sabe isso melhor do que eu, que tem mais tempo de crente do que eu, que está perdendo tempo, como disse o pastor Aziel Gomes, né? Eu gosto sempre de assistir o pastor Aziel Gomes e citar. Está perdendo tempo na igreja, porque ele está se enganando, né? Então, ou faz o que Nicodemos fez, né? Jesus Cristo disse para ele, nasce de novo, ou então vai ficar para trás, vai Sim. ficar no legalismo, vai ficar na religiosidade. E para ter comunhão com o Pai, para ter comunhão com o Filho e para ter comunhão com o Espírito Santo, há esses requisitos. É necessário nascer de novo. Sim, Então, com certeza. comunhão da igreja com o Pai tem origem no amor divino. Agora, comunhão com o Filho fundamenta-se na verdade de que Jesus é único e suficiente mediador. Não tem Certo. outro mediador, por isso a nossa comunhão tem que ser com Ele, né, presbítero? Então, estar em comunhão com Cristo significa receber a graça de Cristo e experimentar Ele em todos os momentos. E o último Certo. ponto aqui, estou aproveitando os 3 pontos. Sim, já, pode tá? ficar à vontade. Viu? Aí você entra com a complementação. Então, a comunhão com o Espírito Santo aqui, então, onde o Espírito Santo governa, na congregação que o Espírito Santo governa, aí há amor, aí há reconciliação, há perdão, há cooperação, há uma edificação mútua, né? Paulo diz isso nas suas cartas aos Filipenses e aos Efésios, né? Então, essa comunhão com o Espírito Santo leva a igreja, leva nós, a igreja somos nós, leva nós a vivermos
uma vida cristã autêntica e essencialmente espiritual na presença de Deus. Isso é comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Com certeza. Então, como nós já havíamos conversado também antes, essa comunhão, o senhor também já falou aqui, para que haja comunhão, tem que haver relacionamento, tem que haver Isso. comunicação, tem que haver essa interação, né? Para que haja essa comunhão. Ninguém consegue, até mesmo do ponto de vista materialmente falando, família, amizade, né? Para que haja um relacionamento, para que haja uma comunhão, tem que ter esse relacionamento, tem que ter, de certa forma, essa comunicação, essa interação. Não tem como você ser íntimo de uma pessoa se você não interage com ela, você não conversa com ela, você não tem relacionamento nenhum com ela. Então, nossa relação com a Trindade, ela precisa acontecer. Tem que ter a conversa, tem que ter a aproximação. Agora, se eu quero me aproximar, se eu quero ter relacionamento com uma pessoa, preciso me aproximar desta pessoa. Conversar com ela, puxar assunto, né? Perguntar acerca dela, né? Interagir. Então, com a Trindade não é diferente. Para a nossa comunhão com a Trindade, ela depende desse nosso relacionamento, a nossa comunicação com a Trindade, a conversa, né? Estreitar esses laços para que haja de fato essa comunhão. Não havendo essa comunhão, experimente fazer isso. Deixar de falar com alguém uma semana, um mês, vai. Pronto, essa comunhão vai desaparecer, vai quebrar esse ciclo, né? Não vai acontecer mais. Você vai distanciando, logo essa comunhão vai desaparecendo. É por isso que muitos casais, por exemplo, chega ao fim muito casamento por causa disso. Não vai tendo mais essa aproximação, essa comunicação, esse diálogo, essa interação, logo vai acabando, vai esfriando até que vai se acabar. Perfeito. Então a nossa relação, comunhão com a Trindade, precisa desse relacionamento, todos os dias. Isso tem que ser diário. Quanto mais você faz essa comunicação, quanto mais você estreita os laços, quanto mais você se comunica, quanto mais você se aproxima, mais essa comunhão vai ficando mais forte, né? Vai ficando mais próxima, né? Deixa eu perguntar uma coisa, presbítero Elias. Como é que o crente, nosso professor que vai assistir esse podcast, como é que ele pode enfatizar isso na sua classe, a ter essa comunhão? Nós sabemos que para ter comunhão com Deus é orar, é oração. Então, precisa colocar a igreja para orar. Então, o Espírito Santo, ele sustenta a igreja, ele sustenta o crente, ele sustenta a vida espiritual do crente, mas tem que ser guiado pela oração. Para ter essa comunhão, para ter esse relacionamento que você colocou aí, até para o homem ter um relacionamento com a sua esposa, com os filhos e tal, é preciso ter uma convivência diária. Então, a oração, como diz Paulo lá aos Tessalonicenses, sem cessar. É em todo momento, né? Sim. E isso promove a unidade e fortalece a comunhão entre os crentes. Sim. Fora isso, não tem como, não tem outra receita, né, presbítero? Com certeza. É sempre o que a gente sempre fala. A oração e a leitura da palavra. Por quê? Porque a oração é você conversando com Deus. E a leitura da palavra é Deus conversando com você. Sim. Então é a resposta da sua oração. Você fala com Ele e Ele fala com você através da palavra. Então por isso que não pode separar, né? Tem que ter as duas coisas junto. A oração e a palavra. Como diz lá em Atos, no capítulo 6, quando os apóstolos foram falar, escolher os diáconos, né? Eles falaram, vocês vão escolher pessoas assim, para servir, né? As mesas, e nós vamos continuar na oração e na palavra. Na oração e na palavra. Isso não pode deixar de existir. Tem que ter, porque é através desse devocional que a gente estreita essa comunhão com Deus, né? Com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo vai dizer, Gálatas 5:25, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sim, né? com certeza. Então não tem como o crente ter comunhão com Deus se ele não anda, se ele não vive do Espírito. Sim. Amém. Então vamos aqui para o terceiro e último ponto da nossa lição. A igreja é enviada pela Trindade. Muito bem, já estudamos aqui sobre a Trindade no plano redentor, estudamos agora a comunhão, né, da igreja com a Trindade com a igreja, essa comunhão que há. E agora vamos estudar aqui a igreja enviada pela Trindade, enviada a fazer a missão, fazer a obra, né? Fazer o ID de Jesus. Então vamos aqui,
Primeiro subtópico, a missão dada pelo Pai. O segundo, o Filho comissiona seus discípulos. E o terceiro, o Espírito capacita e envia. Então vamos aqui ver essa missão aqui dada pela Trindade para a igreja. Então nós fomos enviados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, nós temos 3 motivos para fazer a obra, né? Para fazer o ID de Jesus, fazer o ID, né? Enviado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, né? Vamos aqui, portanto, no terceiro. Eu quero, presbítero Elias, começar lendo João capítulo 17, versículo 18, que Certo. diz assim, ó, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Certo. Então, a missão dada pelo Pai aqui. Então, a missão da igreja, ela tem origem no próprio coração de Deus. Certo. É Ele que está dando a ordem aqui. Assim como o Pai me enviou, Jesus está dizendo, Sim. o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Sim, com Tá? certeza. E desde o Antigo Testamento aqui, até essa revelação plena de Cristo, Deus chama e envia o seu povo para ser luz entre as nações. Está lá em Isaías 49, versículo 6, né? Então, a missão, ela é uma extensão aqui da comunhão trinitária. Para que isso? Para alcançar o crente, para alcançar a humanidade com o Evangelho. Certo. Vimos aqui também que o envio de Cristo, ele foi o ápice desta missão. Eu vim para buscar os cativos, os presos, né? E hoje? Hoje nós somos chamados, nós como igreja, nós somos chamados, né, a participar dessa missão, como corpo de Cristo. Esse versículo aqui de João, capítulo 17, versículo 18, fica sintetizado de uma forma muito clara, que nós fomos chamados, eu vos envio, tá? Certo. Muito bem, então, como você já disse, o Pai envia o Filho nos envia, né? E aí o irmão coloca aqui os versículos, ide, né, por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não só isso, mas também fazer discípulos, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu percebo, professor Pedro, até que às vezes a gente às vezes até evangeliza, até vai fazer o ID. Mas a gente faz só a primeira parte, né? A gente evangeliza, ora pela pessoa, pronto, deixa por isso mesmo. Não, a gente precisa continuar, porque a ordem de Jesus é essa também. E também ir de ensinar. Você vai evangelizar, você vai falar de Jesus, essa pessoa vai citar a Cristo, mas tem que ensinar. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, de Gênesis a Apocalipse. Então a missão nossa é ensinar, né, o novo convertido, ensinar a igreja, ensinar a todos, porque não é só evangelizar. O ID de Jesus ele é completo. Ensinar ou evangelizar para que possa a pessoa ganhar, aceitar a Jesus, mas também ensinar essa pessoa, discipular, para que a pessoa possa continuar aquele processo da santificação. Tem que ter ensino, né? Agora você tocou num ponto crucial, o discipulado. Sim. Nós sabemos que a nossa igreja é a igreja que mais entra gente, Sim. mas também sabemos que é a que mais sai, por conta da falta de discipulado. Então, quando a igreja faz campanhas, nós fizemos aqui no nosso bairro, né? Faz campanhas, pessoas vêm à frente, se convertem, mas aí não há um acompanhamento, sabe? Não há um discipulado. E aí ele acaba entrando por uma porta e saindo por outra. Sim. E aí, nesse sentido, nós entramos aí no segundo subtópico, presbítero Elias. sim. O Filho comissiona seus discípulos. Nós somos discípulos. Então, nós somos comissionados. Né? Então, o Filho ele é enviado pelo Pai. O Filho comissiona a igreja a dar continuidade na sua obra no mundo, por meio da grande comissão lá de Mateus. Né? E nesse comissionamento aí de Mateus 28, versículo 19, essa missão ela é fundamentada na autoridade de Jesus Cristo ressuscitado. E envolve aqui tanto a proclamação do Evangelho, quanto o ensino fiel da palavra que você acabou de colocar aqui. Não é somente fazer o apelo, deixar a pessoa ir lá na frente e depois deixar ela seguir sozinha. É ensinar ela. Então,
quanto ao ensino fiel da palavra e também ao batismo nas águas, né? Então, a gente vê aqui Romanos capítulo 6, versículo 4, né? Esse batismo, ele é uma confissão pública de fé da obra redentora da Trindade. Certo. Por isso Jesus disse de batizar, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é essencial, tem que ter o batismo. Para nós encerrar no último subtópico, de terceiro, né? O Espírito capacita e envia, né? Conclua aí com esse último subtópico aí. Presbítero Elias, aqui está a missão da igreja. Eu vejo aqui que está a missão da igreja. Então, a missão da igreja, ela só é possível quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Sim. Porque é Ele quem concede poder, é Ele quem concede ousadia, né? É Ele quem dá direção, é Ele que faz o crente testemunhar, tá? É Ele quem envia obreiros. E tudo isso é feito de acordo com a vontade do Pai, né? Que guia a igreja em cada etapa da obra missionária. Aqui nós vemos, eu quero ler um versículo, está aqui em Atos, capítulo 13, versículo de número 2, que nós vamos ver essa atuação aqui, olha. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Disse o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que está chamando, tá? Além disso, presbítero Elias, o Espírito Santo ele distribui dons para o crente, né, para a igreja, para que cada crente ele possa contribuir de forma eficaz na obra do Senhor, né, no corpo de Cristo, e para a expansão do reino de Deus, né? E aí eu concluo aqui, sem mencionar a conclusão ainda, que é a etapa final, né, que essa missão não é resultado do meu esforço, do esforço do presbítero Elias, do esforço do pastor presidente. Não é esforço de qualquer um, não, tá? Essa missão, ela é uma ação contínua, já bem frisada por você aí, do Espírito Santo, que capacita, que envia e que sustenta a igreja. Sim, com certeza. Muito bem. Então, Conclusão. aqui está nosso terceiro e último tópico, né? A igreja é enviada pela Trindade. O Pai envia, o Filho envia e o Espírito Santo envia, como o professor Pedro já leu o texto aí, né? O Espírito Santo foi quem disse: separai-me a Barnabé e a Paulo, né? Ele que está enviando, né? Vamos fazer a obra. Então, vamos concluir aqui com a nossa conclusão. A Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com Deus Trino, com o Deus Trino, né? Que os irmãos possam inculcar isso, um Deus Trino, a Trindade, né? É um Deus único que subsiste em três pessoas distintas e eternas. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Então, é a nossa conclusão, né, professor Pedro? Sim, presbítero. Então é isso, a Trindade, como diz aí a conclusão, ela está presente, né, em toda a história da salvação e também na formação da igreja. Como é que ela está presente para que o nosso aluno possa concluir a sua lição domingo lá? O Pai planejou tudo antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. O Filho edificou por meio da sua obra redentora na cruz. Então, ele edifica esse planejamento do Pai. E a atuação do Espírito Santo é aquela que vivifica, aquela que capacita, é aquela atuação que conduz em sua missão neste mundo. Então, a igreja, nós, como igreja, nós somos chamados para uma comunhão com a Trindade. Como nós somos chamados? Refletindo na nossa vida em testemunho, tá? Em unidade, em amor e em santidade. Meu querido, que o Eterno te abençoe
e te guarde, e que a palavra de Cristo habite ricamente no coração de cada um que se propõe a ensinar. Professor da EBD, Deus te abençoe grandemente em Altamira. Amém. Então, Deus abençoe a todos, amados irmãos. É uma honra, um prazer ter acompanhado nesse trimestre e também ter a participação dos nossos queridos irmãos, professor Pedro e outros que nos ajudaram nesta missão. Nossos votos é que a igreja tenha sido edificada através desse trimestre e que possa continuar sendo abençoada ainda através dos outros trimestres que virão, inclusive o próximo agora, que vamos falar sobre os 3 grandes patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.